Apocalipse 9. Uau! Fumaça saindo do abismo, criaturas que parecem um pesadelo, juízos que dão frio na espinha. Com certeza é um dos capítulos mais intensos de toda a Bíblia. Mas, e se eu te disser que por trás de todo esse caos existe uma lógica, uma mensagem muito clara? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Decodificar esses símbolos para encontrar a mensagem de soberania e esperança que está escondida nele. E para essa jornada, nosso guia vai ser a análise super detalhada do pastor Rafael Soares de Moura. Ele foi a fundo no contexto histórico, na língua original e na teologia para trazer luz a esse texto que, vamos combinar, não é nada simples. Então, vamos começar com a polêmica. A gente lê sobre gafanhotos com couraças, cavalaria cuspindo fogo e... pronto. A primeira coisa que vem à mente de muita gente é helicópteros de ataque e tanques de guerra. É uma interpretação super popular, né? Tentar encaixar nossa tecnologia num texto de quase 2000 anos. Mas a pergunta é, será que essa é a chave certa para entender o que está escrito? Para a gente não se perder, esse aqui é o nosso mapa. Primeiro, a gente vai ajustar nossas lentes de leitura, que é o mais importante. Depois, vamos mergulhar nas duas grandes cenas de juízo, descobrir qual é o coração teológico disso tudo, achar esperança no meio do caos e, no final, conectar tudo isso com o nosso mundo de hoje. E o primeiro passo, o mais crucial de todos, é justamente esse: largar a ferramenta errada. Sabe, tentar ler Apocalipse como se fosse uma manchete de jornal do século XXI é a receita para o desastre, para a confusão total. O contraste aqui é tudo. A leitura anacrônica, essa que a gente pode chamar de hermenêutica de manchete, força o nosso mundo para dentro de um texto antigo. Já a leitura histórica faz a pergunta certa: o que essa imagem significava para aquelas pessoas do primeiro século que receberam a carta? Pensa bem, se a nossa interpretação não fizesse o menor sentido para eles, provavelmente ela está errada. E aqui está a chave que muda o jogo. Para entender Apocalipse, a gente não olha para frente, para o futuro da tecnologia. A gente olha para trás, para as histórias que o público original já conhecia de cor. As imagens de Apocalipse 9 não saem do nada. Elas são como uma caixa de ressonância que ecoa e amplifica símbolos das pragas do Egito e das profecias antigas. Então, a abordagem correta é tipo essa espiral. A gente começa na base, no chão, o que as palavras realmente dizem. Depois, a gente constrói uma ponte, perguntando o que esses símbolos significam à luz de todo o Antigo Testamento. E só lá no topo, a gente traz a mensagem para o nosso contexto de hoje. Com a lente ajustada, agora sim, estamos prontos para mergulhar na primeira cena. A quinta trombeta soa e o primeiro grande ai é liberado sobre a terra. A fonte de todo esse caos não é daqui da Terra. É sobrenatural. Uma estrela, que o texto deixa claro que é um ser inteligente, não um meteoro, recebe a chave do abismo. A palavra-chave aqui é recebe. O mal não tem autonomia. Ele está trancado e a chave está sob controle soberano. O que vai ser solto só age com permissão. E o que emerge desse abismo? Gafanhotos. Mas calma lá. O próprio texto mostra que eles não são gafanhotos comuns. Eles são proibidos de tocar na vegetação, a única coisa que um gafanhoto de verdade faria. A missão deles não é matar, mas atormentar, e por um tempo limitado. E essa aparência bizarra não foi feita para a gente desenhar, mas para a gente sentir o terror psicológico, para comunicar o quão distorcido e antinatural é o mal. E agora, um detalhe fascinante. Essas criaturas têm um rei, chamado Apolion, o Destruidor. Para aqueles cristãos perseguidos pelo imperador Domiciano, que se achava a própria encarnação do deus Apolo, a mensagem era uma bomba. O texto estava dizendo, olha, o deus que o império adora não é um ser de luz. Ele é o anjo do abismo, o rei da destruição. Bem, se a quinta trombeta foi sobre tormento espiritual, a sexta eleva o nível, e muito. O segundo ai traz a morte física para o cenário. A trombeta soa e 4 anjos são liberados lá no rio Eufrates. Para um leitor do século I, isso era puro terror geopolítico. O Eufrates era a fronteira do mundo civilizado romano. E do outro lado, viviam os partos, a única superpotência militar que Roma temia de verdade. Então, a imagem usa esse medo real como uma metáfora para uma invasão espiritual devastadora e incontrolável. E o exército que é liberado? 200 milhões. Obviamente, o número não é para ser literal, é simbólico. A ideia é comunicar uma força esmagadora, incontável. Mas, de novo, note a restrição. Eles só têm permissão para matar a terça parte dos homens. É um juízo terrível, sim, mas ainda não é o fim. É parcial, quase como um último e severo tiro de advertência. Ok, a gente já viu as cenas de juízo.
Mas agora a gente chega no coração da mensagem de Apocalipse 9. Por que tudo isso está acontecendo? O que Deus está querendo dizer através desse caos todo controlado? Tem uma palavrinha grega, edote, que aparece de novo e de novo. Foi-lhe dada a chave, foi-lhes dado o poder. Os estudiosos chamam isso de passivo divino. O texto não diz quem deu, mas fica claro que o agente é Deus. A lição é inequívoca. O mal não toma o poder. O poder lhe é concedido, permitido, delegado. Então, o ponto central é este. E a metáfora da coleira é perfeita para isso. Mesmo no auge da sua fúria, as forças do abismo só podem ir até onde a soberania de Deus permite. O tempo é limitado, o alvo é específico, o dano é calculado, Deus está sempre no controle de tudo. E aqui está a verdadeira tragédia, o clímax do capítulo. Não é o tormento, não é a morte. É esta frase. O propósito de todo esse juízo era levar ao arrependimento, mas a resposta foi o silêncio. Isso revela a dureza do coração humano. O sofrimento por si só, sem a graça divina, não quebra o orgulho, muitas vezes só o endurece ainda mais. Mas, no meio de todo esse juízo sombrio, tem um grupo que é intocável. Vamos ver agora como o texto constrói uma fortaleza de esperança para os fiéis. Lembra daquela ideia da caixa de ressonância do Antigo Testamento? Então, no Êxodo, o povo de Deus foi protegido fisicamente por estar num lugar, a terra de Gósen. Aqui, nesse novo êxodo de um Egito global, a proteção não é geográfica, é espiritual, é uma identidade. Não importa onde estejam, os que têm o selo de Deus estão imunes ao tormento do abismo. E o que é esse selo? O resto da Bíblia deixa claro que é o Espírito Santo. A palavra grega usada é arrabon, que era um termo comercial para sinal ou depósito de garantia. Ter o Espírito não é só uma experiência, é um selo de propriedade. É a garantia de Deus de que a redenção final é certa, protegendo a alma da destruição espiritual. Para fechar, como é que esses símbolos antigos e essas verdades teológicas falam diretamente com o nosso mundo, tão tecnológico e muitas vezes tão cético? O texto diz que as pessoas não se arrependeram de adorar demônios e ídolos. Bom, a idolatria não sumiu, ela só se modernizou. É a confiança cega no materialismo, no poder econômico ou na tecnologia para resolver angústias que são da alma. São os ídolos modernos que, assim como os antigos, não podem ver, nem ouvir, nem salvar. E assim, a grande lição de Apocalipse 9, segundo a análise do pastor Rafael Soares de Moura, não é nos dar um cronograma do fim do mundo, mas nos dar firmeza para o presente. Num mundo onde o caos parece reinar, existe um trono acima de tudo. O mal é real, mas ele opera com permissão e dentro de limites. Deus controla o termostato. E para aqueles que são selados por ele, existe uma paz que o abismo não pode tocar.